Pensa só, dentro de cada uma das nossas células existe um livro de receitas mestre, um manual da vida. E hoje a gente vai descobrir o segredo de como as células conseguem copiar uma única receita desse livro, sem estragar a original, claro. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso passo a passo. A gente vai desde a receita mestra até entender como a célula controla o volume dessa produção. Vamos começar então pelo começo, a receita mestra. Beleza, a primeira parte, a receita mestra. Aqui a gente vai entender o básico do básico. O que a célula está querendo fazer com essa tal de transcrição? E mais importante, onde é que essa mágica toda acontece? A ideia é bem simples, na verdade. Pensa no nosso DNA como um livro de receitas gigantesco e super valioso, guardado a 7 chaves. A transcrição, então, nada mais é do que o processo de copiar uma receitinha desse livro por um rascunho, um bloquinho de notas. É uma cópia temporária, só para usar e depois jogar fora. E essa cópia acontece em um lugar muito específico, dentro do núcleo da célula. Imagina um núcleo como se fosse um cofre de altíssima segurança. O nosso livro de receitas mestre, o DNA, é tão importante que ele simplesmente não pode sair de lá. Por isso que a célula faz essa cópia, o RNA. É ele que vai ter a permissão de sair do cofre e levar as instruções para onde elas são necessárias. Certo, mas quem é que faz essa cópia toda? Não é um processo simples, não. É preciso montar uma verdadeira equipe de especialistas, uma maquinaria complexa. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Quem são os membros dessa equipe? A montagem dessa equipe é quase um ritual, sabe? Acontece em alguns passos bem definidos. Primeiro, a campainha toca. Depois, os porteiros chegam. Aí, o resto da equipe se reúne e, por fim, o zíper se abre. Vamos dar uma olhada em cada um desses momentos. O ponto de partida de tudo é um sinal. Pensa que em cada gene existe uma espécie de campainha. No DNA, essa sequência específica que funciona como campainha tem um nome: Tata Box. É ali que tudo começa. E quem é que ouve essa campainha? Os primeiros a chegar na festa são os porteiros. São proteínas que reconhecem esse sinal. Uma se chama TBP e a outra é a TF2ID. São elas que basicamente abrem a porta para o resto da equipe. Com os porteiros a postos, o resto da galera começa a chegar. E é numa ordem bem específica, viu? Vários outros fatores de transcrição vão se encaixando, peça por peça. Mas a grande estrela, a enzima que vai de fato fazer a cópia, é a RNA polimerase 2. A chegada dela é um momento crucial. E para fechar essa fase de montagem, chegou o último integrante, que é super importante. É a proteína TF2IH. A função dela é genial. Ela funciona como um zíper. Ela vai lá e desenrola a dupla fita do DNA, abrindo caminho para que a leitura possa começar. Ok, a equipe está toda montada, o zíper abriu o DNA, então os trilhos estão, digamos, liberados. Agora sim, o evento principal pode começar. É hora de fazer a cópia. E olha aí a nossa estrela em ação. A RN polimerase 2 funciona exatamente como um trem andando sobre um trilho. Ela vai percorrendo a fita de DNA e, enquanto avança, vai lendo as informações e construindo a molécula de RNA. O trilho que ela usa é o que a gente chama de fita molde. E aqui tem um detalhe importante, né? O DNA é uma fita dupla, mas o nosso trem, a RNA polimerase, só usa um dos lados como trilho. Esse lado é a fita molde. E o outro lado? Bom, o outro lado, a fita codificadora, não é lido diretamente. A sequência dele vai ser quase idêntica à da cópia de RNA, mas ele fica ali quietinho só de referência. Certo, o trem está andando, a cópia está sendo feita, mas toda viagem tem um fim. Como é que a célula sabe a hora exata de parar? Onde é que fica o fim da linha? É isso mesmo, existe um sinal de parada no DNA. Assim que a enzima, o nosso trem, chega nesse sinal, ela simplesmente se solta dos trilhos. E aí, ela libera sua carga preciosa, a fita de RNA novinha em folha. Mas, atenção, essa molécula de RNA que acabou de ser feita não é a receita final, prontinha para usar. Pensa nela como um rascunho. O nome técnico é pré-mRNA. Ela ainda vai precisar passar por uma boa edição antes de ficar pronta de verdade. Agora, uma coisa muito legal sobre esse processo é que ele não é só liga e desliga. A célula tem um controle muito mais sofisticado. Ela consegue ajustar o volume, ou seja, decidir se quer fazer muitas cópias de uma receita ou só algumas pouquinhas. E como ela faz isso? Usando o que a gente pode chamar de botões de volume no próprio DNA. Existem sequências chamadas enhancers,
que funcionam para aumentar o volume, ou seja, acelerar a produção de cópias. E existem os silencers, que fazem o contrário, diminuem o volume ou até silenciam completamente o gene. E o mais maluco é como esses botões, que às vezes estão super longe no DNA, conseguem funcionar. É que a molécula de DNA é flexível, ela pode se dobrar sobre si mesma como um fio. Isso faz com que esses botões de volume distantes fiquem fisicamente bem pertinho da equipe de cópia, lá no início do gene, para poder influenciar o trabalho dela. Genial, né? Então, beleza, a gente terminou com um rascunho da receita copiado. Mas fica a pergunta, né? Como é que esse rascunho todo rabiscado se transforma na instrução final perfeita e pronta para ser usada? Bom, isso já é uma outra história, um assunto para o nosso próximo encontro.